Pois bem, é muito interessante que percebamos que o mito do Star Wars, a luta dos Jedi contra os Sith, representa a reconstrução do mito egípcio mais tradicional possível. E também integra o judaísmo e o cristianismo nesse processo, claramente com a intenção de transformar a doutrina judaico-cristã em uma metáfora para a luta de luz contra a tirania negativa e cruel da existência maligna. O mito do Star Wars é um diálogo cíclico e eterno entre as forças do bem, da liberdade, da justiça, contra a tirania cruel e impositora. Então vejamos, o nome Yoda, o grande mestre Jedi, Yoda quer dizer sabedoria, conhecimento em hebraico. Jedi quer dizer Yehudi. Jedi, apenas se coloca um HU, se transforma em Yehudi. Jedi, Yehudi. Yehudi é o judeu. Yehudi, judeu. Jedi, judeu. Não fosse suficiente, o grande inimigo do Jedi é o Sith. O Sith é um grupo de extrema tirania e destruição da vida. Sith vem de Set. Set é o deus egípcio que era irmão de Osíris. Osíris é o grande rei bom, justo, correto. Ele é oposto pelo seu irmão, maligno, tirânico, cruel. Osíris é oposto pelo seu irmão maligno, chamado Set. Set representa a tirania destrutiva que mata Osíris. Os Jedi, os Yehudi, os judeus, estão lutando contra a tirania de Set. Set irá dar origem ao nome Satã. Satã não quer dizer o grande demônio de chifres, rabo, cascos, que aparece na mitologia ocidental contemporânea. Satã significa opositor, é um substantivo que significa aquele que se opõe. Então, a tradição da doutrina mitológica humana é transposta através do Star Wars com a mesma precisão. Esses mitos são construídos através do inconsciente coletivo, de forma consciente ou inconsciente, mas eles vêm pelo inconsciente coletivo e eles são manifestos de forma consciente ou inconsciente. Neste caso do Star Wars é muito nítido o processo de construção silencioso de tecer as linhas da filosofia cristã dentro de uma epopeia de oposição a Set. Por quê? Porque os Jedi, os Yehudim, os Jedi, os Yehudi, os Yehudi são treinados pelo mestre Yoda, pela grande sabedoria, pelo grande conhecimento. O nome disso é Torá. Torá quer dizer o ensinamento. Yoda, o mestre da sabedoria em hebraico, ensina os judeus e faz dos judeus discípulos para lutarem contra as forças de Set. Esse é o mito da tirania que se mantém constante na humanidade. Todos os deuses, todos os símbolos são personificações. Todos os deuses, todos os símbolos são personificações de arquétipos existenciais que se repetem ciclicamente na existência humana. Então veja que Cristo vai ao submundo, Cristo morre, vai ao submundo e depois renasce. Ele vai ao submundo para vencer a morte. Quem Cristo vence? Ele vence o opositor, a maldade e a tirania. Quem faz isso? Bem, Osíris é morto por Set. Osíris, o rei deus bom, o grande governador bom do Egito, é morto pelo seu irmão Set. Então Isis, a esposa de Osíris, que é a deusa do caos, Isis espalha o caos pelo Egito, ou seja, o caos vem procurando a ordem. Isis procura as partes de Osíris, reúne Osíris e faz dele um filho através de si mesma, e Isis dá vida a Horus. Horus é o novo deus com a visão revelada, que vai ao submundo, vai ao mundo das trevas, para destruir Set, aprisionar Set, e resgatar seu pai, Osíris. Então, depois que Set é destruído, depois que a tirania dos Sith é destruída, Horus renasce com seu pai Osíris. Cristo renasce com seu pai. O que o Cristo vem fazer? Cristo vem restaurar a ordem de seu pai. Cristo jamais fala o nome de Deus na Bíblia. Cristo jamais fala o nome de Deus na Bíblia. Cristo não diz que o nome de Deus é Yahweh. Cristo fala que o pai dele o enviou. Ele nunca disse que o pai dele é de fato o nome Yahweh escrito na Torá. Por quê? Porque Cristo está restaurando uma ordem.
antiga que não funciona. O que o mito de Osíris quer dizer? O mito de Osíris quer dizer que Osíris era o grande rei sábio, justo e bom, porém ele não percebe que seu irmão Sete irá matá-lo. Osíris representa que a velha ordem estrutural sempre é cega para a contemporaneidade, ela precisa ser atualizada. Cristo é a atualização do mito de Osíris, assim como Buda é a atualização da literatura védica. Buda é a atualização da literatura sânscrita, védica, hinduísta. Buda reestrutura os deuses e diz: agora existe uma nova ordem, porque essa ordem está caduca, ela não mais funciona para proteger o povo. Assim como Osíris, o grande rei protetor, não mais conseguiu proteger o povo e a tirania avançou. Bem, isso é tão claro que o mito do Star Wars representa a Bíblia, porque em Êxodos, antes havia um bom faraó. Quando chega em Êxodos, a história de Êxodo se inicia dizendo que subiu ao poder um faraó que não conhecia o passado do povo Yehudi, o passado do povo Jedi, o passado do povo judeu. E esse faraó foi tirânico e cruel contra os judeus. Ele massacrou os hebreus, esquecendo do passado, ou seja, o Egito já foi um local de boa governança e de sinceridade e proteção. Moisés é o Yehudi que vem tirar o Egito de Set. Moisés é o Jedi que vem tirar o Egito de Sith. Moisés vem através de Yoda. Moisés traz a sabedoria, por isso que Yoda é um senhor de cajado, ancião. Em todo o meio tecnológico, em toda a estrutura avançada do Star Wars, com toda a tecnologia, Yoda usa um cajado de madeira. Por quê? Para representar o mito de Moisés, que usa a filosofia judaica para transpor contra a tirania do Egito, porque o Egito já foi bom, o Egito era bom, o Egito era um local correto, porém o Egito se tornou mau, tirânico, e aí cabe ao povo de Israel sair da tirania, cabe ao Jedi lutar contra os Sith. Tanto o Egito era bom que Deus protegeu seu povo no Egito. Deus protegeu seu povo no Egito porque José vai ao Egito para que todos os outros hebreus venham ao Egito também. E por lá permanecem anos e anos e anos. Passa-se muito tempo, não se sabe quanto tempo, passa-se até que é esquecida a história de José e seus irmãos hebreus, e aí sobe um faraó que tem agora inveja e quer destruir os hebreus. Tão interessante quanto esse processo é pensar que Deus reconhece na Torá, na Bíblia, Deus reconhece que o Egito protegeu Israel, por isso que Deus coloca duas figuras egípcias para proteger. Deus coloca duas figuras egípcias para proteger os mandamentos. A arca hebraica, a arca onde está a lei de Moisés, ela é protegida por dois querubins. Querubins são figuras animalescas aladas. O querubim é um tigre, um leão que tem asas, que tem rabo e garras de águia, asas de águia, e ele é uma figura felina com asas de águia que protege uma sacralidade. Onde existe o querubim? Na chamada esfinge. Esfinge é o nome que nós demos para a mesma figura chamada querubim. O querubim que protege a Arca da Aliança, onde estão os 10 mandamentos de Moisés, ou seja, onde Deus colocou a sacralidade de seu conhecimento, Deus protegeu simbolicamente esse conhecimento com duas figuras que protegiam as pirâmides. As esfinges que protegem as pirâmides, aqueles seres sentados, os seres felinos sentados e alados, aqueles seres são os querubins. Os querubins não são anjos loiros de asas brancas. Os querubins são figuras felinas com características de quimera, ou seja, reúnem diversas partes de animais extintos. Isso é muito comum na Bíblia e na Torá. Então veja que ao Deus construir a aliança, ao Deus construir a arca, ele está honrando o povo que o protegeu, porque os egípcios protegeram os hebreus. Então Deus deixa a honra dos egípcios marcada na história dos hebreus. Não só dessa vez os egípcios protegeram os hebreus, como quando Cristo, Maria e José devem fugir, quando Cristo, Maria e José devem fugir do rei que deseja matar todos os infantos, que deseja matar o próprio Cristo, eles se refugiam no Egito. Jesus se refugia no Egito, assim como José se refugiou no Egito. Veja que o Egito protege a Torá. Por isso, os querubins estão protegendo a Arca da Aliança.
Os querubins do Egito estão protegendo a Arca da Aliança, porque Deus diz que o Egito protege a Torá. Ele coloca as esfinges, os seres alados, para protegerem a Torá. Essas figuras da esfinge aparecem também nas escritas sumérias. Os sumérios, os babilônios, os persas também desenham a mesma criatura. Esse era um ser caracterizado pela proteção. Juntava a potência de um leão, a potência de um tigre, com a destreza e a capacidade de voar de uma águia. Bem, não tem nada mais aterrador do que isso. Se você quer alguém para proteger algo que é seu, você tem um leão alado. Literalmente é uma fera imbatível. Então vejamos que a construção do mito do Star Wars utiliza Yoda, que quer dizer sabedoria em hebraico, conhecimento hebraico. Yoda é o mestre dos discípulos, Yoda é o mestre dos Jedi, ou seja, a sabedoria é o mestre, a sabedoria é a mestre dos Jedi, dos Yehudim. E os Yehudim devem lutar contra os Sith, os Yehudim devem lutar contra o Seth, ou seja, os Yehudim devem lutar contra a tirania cruel que dominou o Egito. Quem é essa tirania cruel? O deus Set, o deus da corrupção, aquele que matou a ordem tradicional. E para vencer esse processo, o Jedi deve ir ao reino das sombras e renascer. Assim como Cristo, o judeu, vai ao reino das sombras e renasce. Cristo, o judeu, vai ao reino das sombras e renasce. Cristo é o mito de Horus. O mito de Horus está encabeçado em Cristo. Cristo é a nova ordem, assim como Horus é a nova ordem, mas Horus não volta sozinho. Horus resgata seu pai Osíris. Horus resgata Osíris do submundo e reina junto de Osíris. Assim como Cristo fala, eu vim para trazer a vontade de meu pai. Cristo diz que ele é rei para trazer a vontade de seu pai. Ele é rei junto com Deus, o Pai. E Cristo nunca fala o nome de Deus, porque ali é um jogo muito intenso de destituir a tirania que foi instaurada pela tradição dos judeus da época. Os judeus da época se tornaram o próprio Set. Eles se tornaram a tirania. Assim como o faraó, que era bom e antes protegeu José e seus irmãos hebreus, agora o faraó se tornou mau e ele se tornou Set. A literatura hebraica retrata o exato momento clássico da Bíblia no qual a tirania de Seth domina sobre a ordem de Osíris. A dominação sobre a ordem de Osíris é um processo. A dominação sobre a ordem de Osíris é um processo que está documentado pela Torá, assim como está documentado pela tradição das escrituras egípcias. Então, o mito de Êxodo toma por natureza a resolução do conflito entre Osíris e Sete através de Horus, aquele que renasce, já prenunciando Cristo. Já em Êxodo já há o prenúncio de Cristo como aquele que renasce e salva o mundo da tirania de sua ordem negativa. Bem, isso é de uma característica tão magnífica, tão bela, que nos faz entender que a transposição mítica dos símbolos arquetípicos simbólicos existe e perdura por mais de 3.000 anos. É de realmente ficar-se espantado com a perenidade, com a manutenção das estruturas cognitivas, intelectuais, teológicas, que estruturam a mesma ideia. Haverá o bem, esse bem uma hora vai se tornar cego para o mal que o ameaça, o mal dominará a estrutura, quando o mal dominar virá o caos. O caos, ele vai gerir o território buscando a ordem. Uma vez que o caos, que é Ísis, achar a ordem, ela irá recriar a ordem e essa ordem vencerá o mal novamente. Até que aconteça tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Esse mito está classicamente expresso em todas as mitologias da cultura antiga e da cultura popular atual. Mas claramente o Star Wars coloca com precisão Yoda, o grande mestre, Yoda, a palavra sabedoria e conhecimento hebraico, através dos Jedi. Jedi são os Yehudim, os judeus, que vão lutar contra o Sith, que é Set, o opositor que vai dar origem ao nome Satã. Satã quer dizer o opositor, Satã não é o demônio. Satã não é o demônio de rabos, chifres e um tridente. Satã quer dizer aquele que se opõe. Ora, aquele que se opõe o quê? Aquele que se opõe à ordem. Um grande abraço a todos.